Americana, sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. A Americana terá em 2025 1.471 bilhões de reais para o seu orçamento. Guarda Municipal prende 4 por furto e receptação. Justiça Eleitoral caça a candidatura de Dário Saad em Campinas. Polícia Federal indicia senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga por corrupção. Morre o DJ Toco, programador musical aqui da Vox 90. 6:17. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6:17 desta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 4.360 aqui do Vox News. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. As redes sociais da Vox, o nosso WhatsApp, que é o 982510626. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua bronca, para a sua reclamação, seu elogio, sua crítica, fique à vontade. E casos de polícia, trânsito e segurança, sobre esses assuntos, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de setembro, é o dia do baterista. Hoje também é dia do gaúcho e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 16 dias para as eleições municipais. 6:18, com muita dor no coração, com muita tristeza, a gente registra que faleceu ontem à tarde em um hospital privado aqui de Americana, o programador musical aqui da Rádio Vox 90, o Rual Dias Cons. Ninguém conhecia ele por Rual. Ele brincava que nem ele mesmo lembrava que chamava Rual. Mas o nosso conhecido DJ Toco, 50 anos de idade, completados no último mês de fevereiro, mas estava aí há uns 2 anos, enfrentando problemas sérios de saúde. Era casado com a Érica Cia Cons. Toco ingressou aqui na Vox lá no ano 2000, há 24 anos, por ser um profissional extremamente conhecedor do gosto musical das pessoas. Mesmo no período em que lutou contra o câncer, Toco jamais deixou de trabalhar, mesmo estando em sua casa sob forte e intenso tratamento. Fazia questão de manter essa atividade profissional de programador, que muito colaborou em todo esse período com o sucesso aqui da Vox 90. Nosso diretor, o Marlon de Freitas, postou a seguinte mensagem, abre aspas: nesse momento, o que posso dizer é que o nosso querido Toco descansou. Orações por ele, fecha aspas. Não temos ainda o horário do velório, o sepultamento do Toco, que será hoje, mas ao longo da programação da Vox 90, só por volta de 7h30, 8 horas da manhã, é que haverá definição de velório e sepultamento, mas vamos informar não só aqui com os locutores, mas também nas nossas redes sociais. Toco era meu vizinho de sala, 24 anos, eu estou aqui há 30, ele estava há 24, meu vizinho de sala, conversas, bate-papos diários com ele sobre, não só a Vox, mas sobre a vida, sobre política, sobre esporte, sobre tudo. Era um cara de muita inteligência, muito sensível, porque trabalhava numa função aqui na Vox que talvez seja mais sensível, saber o gosto musical do ouvinte. Ele era o programador musical. Todos gostavam dele. Eu sei que eu não sou, mas de longe unanimidade. O Toco era quase uma unanimidade. E todo mundo tinha contato com ele. Queria uma palavrinha rápida do Keller Estocco, do Tony Cristino, da relação que eles também tiveram com o Toco em todo esse período aqui na Vox 90. Keller, em todo caso, sei que é duro, mas um bom dia para você. Toco foi um cara muito positivo, né? Bom dia.
Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Um cidadão do bem, espírita, um cidadão que sempre tratava todos nós com muito respeito. Como você disse, sempre que alguém tinha alguma dificuldade, alguma dúvida, o Toco estava ali à disposição para tentar orientar da melhor maneira possível. Ele só fez o bem. Há um bom tempo eu vinha conversando com ele via aplicativo, né, da doença que ele enfrentou, do tratamento. Depois que ele se afastou da emissora, não vi mais o Toco por uma série de circunstâncias, mas realmente fica a lembrança boa de um cidadão do bem. Posso classificar que um homem do bem, que tratou todos os colegas com muito respeito, com muito carinho. Lamento muito a morte dele. Um abraço à esposa e a toda a família. Bem, o Toco era o cara que, quando a gente atrasava o Vox News aqui, ele chegava com aquela calma na minha sala, voz baixa: Ju, você acabou às 7h17 hoje, e agora? Vou ter que rebolar para encaixar as músicas, mas sempre num tom muito cordial, muito delicado. Era o jeitão dele, de dar a dura aqui no jornalismo quando a gente atrasava o programa. Tony Cristino, bom dia para você. Acho que também a sua relação com o Toco foi muito boa, né? Muito boa. Eu considero assim como um paizão, né? Ele era aquele cara que fala: Tony, ó, é assim, vai nessa vibe, a programação musical é essa, as novidades são essas. Era um cara, Ju, assim, a gente fica emocionado, né, de falar do Toco, porque era um cara, é o que você falou, velho. Quase perfeito. Quase perfeito, né? Ele era o nosso velhão, né? Ele falou: meu, e aí? Aquele jeitão simpático vai ficar marcou, né? Na história da Vox. Que Deus o tenha, né? Que a família possa receber aí orações positivas e que Deus possa abençoar e colocar nos corações, principalmente da Érica, né? Que está enfrentando esse momento difícil, que Deus possa, né, conceder a eles uma tranquilidade, muita paz. Nesse período todo, o Toco não foi apenas o programador musical da Vox, era o cara dos flashbacks. Muitas festas, muitos eventos, ele era chamado porque sabia tudo de música, principalmente flashback. Com seus 50 anos aí, acho que por uns 20 anos, mais de 20 anos, ele trabalhou também como DJ. Então, que o Rual Dias Cons, o DJ Toco, seja recebido lá por Deus de forma muito positiva. Fica aqui o nosso sentimento a toda a família. 6h24. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h24. Informação sobre a Semana Nacional de Trânsito. O DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, segue até o próximo dia 25 com operações de fiscalização contra o consumo de álcool entre os motoristas. As chamadas operações Direção Segura Integrada serão realizadas em todo o estado, principalmente em regiões com grandes índices de sinistros de trânsito e também em localidades que concentram bares e baladas. A fiscalização do DETRAN tem o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes causados pelo consumo de bebida. A iniciativa conta com apoio de equipes da Polícia Militar, Civil e Técnico-Científica. Estão programadas até o próximo dia 25, pelo menos 43 operações em todo o estado de São Paulo. Inclusive, a agência de notícias do governo de São Paulo divulga que já foram, pelo menos no ano de 2023, quase 28 mil veículos abordados em 35 operações em todo o estado, com 702 motoristas autuados por recusa ao teste do bafômetro e 82 por direção sob efeito de álcool. 82 flagrantes foram realizados. São 6h26. Ontem, um caminhão carregado com sucatas tombou no acesso da rodovia Luiz Ometo, SP-306, nas proximidades da Câmara Municipal de Santa Bárbara. O motorista teve apenas ferimentos leves e foi medicado em uma unidade de saúde. Equipes da Polícia Militar Rodoviária
e também do Departamento de Estradas de Rodagem, DER, estiveram no local. E um alerta para o Vitor da Prefeitura, semáforo piscante, cruzamento da rua Rio Branco com Dom Pedro, informação de alguns ouvintes. 6h26. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 6h26. A Prefeitura de Americana, por meio das Secretarias de Fazenda e Planejamento, realizou ontem à noite audiência pública para apresentar a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2025. A apresentação aconteceu lá no Auditório Vila Americana, nas dependências do Paço Municipal. A receita total prevista para 2025 aqui em Americana é de R$1.461.369.300. 1,47 bilhão. A aplicação em saúde deve atingir o percentual de 27%, com investimento de R$254 milhões. A educação ficará com a fatia maior, não é a maior, a segunda maior, R$239 milhões, o que representa um percentual de 25,04%. Estou com a peça orçamentária. Na semana que vem vou detalhar qual dinheiro que vai ter ou o Chico Sardelli, ou a Maria Giovana, ou o Ricardo Pascotti, depende de quem vai ser eleito dia 6, para administrar esse 1,47 bilhão. Eles têm que saber que é fácil falar de fazer isso ou aquilo, mas não é assim não. Está no orçamento, tem que ser respeitado o percentual, tem que ser respeitado a regra, a lei, e não é sair falando o seguinte: por que gasta 1 milhão com poste e não compra remédio? Porque não é assim que funciona o orçamento. Quem fala isso é porque é um burro político. Então, a partir da semana que vem, vamos detalhar o orçamento. É assim que se rege uma administração. Não tem conversa, não tem chororô, goste ou não goste. Então, essa história de prometer que vai fazer isso ou aquilo, tem que antes ver se está previsto dotação orçamentária. É muito sério esse assunto. Aliás, quarta-feira que vem teremos aqui o sorteio da ordem das últimas entrevistas ao vivo no Vox News. Eu e o Kelly vamos conversar de novo com os 3 candidatos a prefeito, e o orçamento está na pauta. 6h29. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia. Ontem, pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense ganhou do Racing 1-0 em Curitiba. E o Cruzeiro, em Assunção, no Paraguai, pela Sul-Americana, fez 2-0 no Libertad. Completando a rodada primeira das quartas de final da Libertadores, ontem o Flamengo decepcionou a sua grande massa, né? Jogou no Maracanã, se complicou e perdeu do Peñarol 1-0. Agora tem um jogo de volta lá em Montevidéu. Fechando a 27ª rodada da Série B ontem, a Ponte Preta em Maceió somou 3 pontaços. É briga direta, né? Era briga direta com o CRB lá embaixo. 1-0 para Macaca. E em Ribeirão Preto, o Santos ganhou do Botafogo 1-0 e encostou no Novo Horizontino. O Santos é o segundo colocado. Rodada do final de semana do Brasileirão, com destaque para Corinthians e Atlético Goianiense, os dois ali no Z4, Fluminense e Botafogo, Vasco e Palmeiras em Brasília, Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, São Paulo e Inter no Morumbi e Fortaleza e Bahia. E no encerramento, a homenagem ao querido e admirado Rual Dias Cons, o DJ Toco da Vox. A nossa saudade. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. 6h31, 29 minutos para 7 horas. Vem aí o Outubro Rosa, com apoio da Vox 90, ações importantes de prevenção ao câncer de mama aqui em Americana, tudo liderado aí pelo Rosa do Bem, que é presidido pela Maria Fernanda Greco Meneghel, que fala com a gente agora
dos passos iniciais para o Outubro Rosa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Aqui é a Maria Fernanda, presidente do Rosa do Bem. Nós estaremos agora no domingo, próximo domingo, dia 22 de setembro, a partir das 8 horas, com 600 vagas para exame de mamografia para mulheres de Americana que não têm um convênio médico, na faixa entre 40 e 69 anos, que levem lá na Basílica de Santo Antônio, no centro da cidade, no salão de festas, os seus documentos, cartão do SUS, comprovante de endereço, CPF, RG, número do WhatsApp, não estejam em tratamento. Nós estaremos com essas 600 vagas para exame de mamografia que serão realizados na carreta do Hospital do Amor, que vai estar vindo em outubro. Nesse domingo a pessoa já estará saindo de lá com o seu agendamento da data e a hora para o seu exame. Muito obrigado sempre pela parceria, pelo apoio no Rosa do Bem, andando com a gente passo a passo, essa caminhada pela vida. Reforçando então, 6h32, domingo pela manhã, lá no Salão de Festas da Basílica de Santo Antônio, o agendamento para quem não tem convênio médico, para quem mora em Americana, para exames de prevenção contra o câncer de mama. Obrigado, Maria Fernanda. São 6h32, ninguém acertou ontem à noite os 6 números do concurso 2.776 da Mega Sena. Os números sorteados foram estes: 5, 17, 22, 37, 51 e 52. 5, 17, 22, 37, 51 e 52. O prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar a 6 milhões de reais. Aqui na ontem teve 38 ganhadores, 37.600 para cada um, a quadra 2.200 acertadores, um prêmio de R$929. 6h33. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Parece que nesse round o vitorioso está sendo Alexandre de Moraes, né? O Elon Musk está cedendo. A equipe jurídica do X disse que o melhor é cumprir o que Alexandre de Moraes quer para que seja religado o X no Brasil. Além disso, Moraes já cobrou 5 milhões de multa por aquilo que ele chamou de que fez uma burla, que burlou o sistema. O fato é que não pode punir 22 milhões de pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Essa é a grande questão, foi criticada pela Casa Branca, criticada no Parlamento Europeu. O Brasil foi apresentado como um país um modelo de não cumprimento dos direitos de liberdade de expressão. Mas, de qualquer forma, o X vai nomear um representante no Brasil, já está com representação jurídica no Brasil. Moraes está cobrando a multa do X, também da Starlink, alegando que se trata de um mesmo grupo econômico. Eu não sei como vão explicar isso para os demais acionistas da Starlink, que não tem nada a ver com o X. Bom, mas o X concordou em bloquear no Brasil o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Marcos Duval e até de uma adolescente, a filha do Oswaldo Eustáquio, Mariana, estava defendendo o pai. Monark também está sendo bloqueado. Enfim, tudo isso para recompor o X no Brasil. O X ganhou muita propaganda com isso, teve muito desgaste, mas agora esperemos o desfecho, né? Eu disse que Moraes ganhou um round, ou seja, ganhou uma batalha, mas eu não sei qual o tamanho da guerra. De Viseu, Portugal. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa a agência Climatempo que esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será um dia de sol com nuvens à tarde, muitas nuvens à noite, mas ainda mesmo assim a chance de chuva é baixa. Máxima hoje, se preparem, 36 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando 24 minutos para 7 horas, 6h36. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,47%. O euro vale hoje R$ 6,054.
Dólar comercial recuou 0,7%, fechou cotado a R$5,424. Dólar turismo também caiu, R$5,636. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. São 6h36 da manhã desta sexta-feira, recebendo aqui várias informações, colaboração de guardas municipais e também policiais militares. Nós divulgamos aqui no Vox News a chamada saidinha de presos, mais uma saída temporária, uma estimativa de pelo menos 33 mil encarcerados que deixaram sistema penitenciário na última terça-feira, devem retornar na próxima segunda-feira nas unidades prisionais. E somente no primeiro dia de saidinha, o governo de São Paulo chegou a divulgar que ao menos 157 não cumpriram as regras, as determinações e retornaram para o sistema penitenciário. E ontem, ali na região do bairro São Manuel, equipe da Rocan, ronda com apoio de motocicletas, soldados Azanha e Wesley, abordou um rapaz, tornozeleira eletrônica, estava de saidinha, porém não estava respeitando as determinações. Foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ratificado o descumprimento de determinação judicial e ele retornou para uma unidade prisional aqui da nossa região. Agradeço a informação, colaboração dos cabos Celso e Penacchione da Força Tática do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. Também tivemos nas últimas horas a prisão de 4 pessoas por furto e receptação. Ontem a Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil recebeu a informação que provavelmente um autor de furto estava em vias de fato com a vítima. Os guardas foram para o local, o subinspetor Ciderley e Aguilera, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, abordagem no local e os guardas acabaram constatando que um rapaz havia furtado 4 peças de zinco, havia vendido ali para um comércio de sucata. As 4 peças, o comerciante pagou R$6, mas o valor de mercado, segundo a vítima, R$800. Quem furtou e quem comprou a mercadoria foram encaminhados para o plantão de polícia, autuados em flagrante. Um rapaz por furto e o comprador por receptação. E também ontem, outras 2 pessoas foram presas, uma equipe da Romu Canil, inspetor Azanha, César e a Fernandes, estava na região do Jardim dos Lírios, Rua Colibris, 2 homens carregando uma estrutura metálica, né? Isso realmente chamou a atenção e os guardas constataram que um toldo havia sido furtado de uma empresa do Nova Americana, também uma bomba náutica havia sido invadida a empresa e a dupla furtou esse objeto. Algumas ferramentas também foram apreendidas. 2 homens de 23 e 38 anos foram encaminhados para o plantão de polícia, também autuados em flagrante. E ontem eu acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiros, incêndio em um veículo na Avenida Antônio Pinto Duarte. Na tarde desta quinta-feira, Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo à Fidan, em Americana, houve um incêndio em um veículo modelo C10 baú. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pelo menos 2 equipes no local. Cabo Teixeira Neto, boa tarde. A princípio, qual a informação que o Corpo de Bombeiros obteve no primeiro instante? Boa tarde, Keller. Fomos acionados via telefone de emergência 193 com princípio de incêndio na parte frontal, no motor da caminhonete. Chegando ao local, alguns populares já haviam iniciado o combate a chamas com os extintores e o Corpo de Bombeiros finalizou usando água e espuma. Não houve vítima, ninguém ficou ferido e o trânsito já está sendo liberado pelo policiamento aí para a circulação dos veículos. Num caso como esse, Cabo, qual a orientação para o motorista e também para as pessoas que estão nas proximidades? É sempre que possível e for necessário fazer uso do extintor
isolar o local e, não sendo possível tentar o combate a chamas, apenas acionar 193 e aguardar no local de segurança. Muito obrigado ao Cabo Teixeira Neto, falando conosco aqui da Rádio Vox 90. Polícia Militar também está no local. Uma faixa de rolamento da Antônio Pinto Duarte no sentido centro de Americana continua bloqueado, mas daqui a pouco o veículo será retirado. Por volta das 18 horas, o veículo foi removido, o trânsito voltou a fluir normalmente na Avenida Antônio Pinto Duarte no sentido centro de Americana. E agradeço também ao Cabo Luiz da Polícia Militar na colaboração com o jornalismo Vox. 6h43, a Justiça Eleitoral cassou em primeira instância ontem o registro de candidatura de Dário Saad, do Republicanos, à Prefeitura de Campinas, por abuso de poder político durante a campanha à reeleição. Dário Saad informou que vai recorrer da decisão, que seguirá para análise agora do Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Na sentença publicada ontem, o juiz Paulo César Batista dos Santos, da Zona Eleitoral 275 de Campinas, acolheu a denúncia, os argumentos da coligação Mudança da Verdade, que é formada pelo PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, e do Ministério Público Eleitoral, que acusam o prefeito Dário Saad de se valer do cargo para gravar programas eleitorais em áreas restritas de unidades da prefeitura. Não pode prefeito que está no cargo e tenta a reeleição usar a estrutura, os prédios públicos para gravação de propaganda eleitoral. Não pode, está na lei. O juiz e o promotor de Campinas deram a decisão seguindo a lei. Não é possível que haverá uma reversão, a não ser que a lei no TRE seja totalmente diferente. Estamos acompanhando 6h44. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Sim Seminovos. Aqui sim dá negócio. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Incrível, né? O ministro Dino, que já foi deputado, portanto já foi legislativo, já foi ministro da Justiça, portanto já foi executivo, já foi governador do Maranhão, no executivo. Agora ele é os três poderes ao mesmo tempo. Ele está no judiciário de novo, né? Que ele é juiz de carreira e está fazendo lei, né? Ele liberou dinheiro do orçamento, como se fosse legislador, ainda propiciou que Lula fizesse uma medida provisória, depois, como se fosse executivo, mandou fazer contratação de brigadistas e deu 15 dias para organizar uma força-tarefa, e o ministro da Justiça, que é o ex-presidente do Supremo, Lewandowski, que está no lugar de Dino, está cumprindo tudo. Dino está ministro do Supremo, está presidente da República e está Congresso Nacional inteiro. Incrível, né? Enquanto isso, Lula convidou para um jantar na residência do Torto os ministros do Superior Tribunal de Justiça, não é Supremo. Superior Tribunal de Justiça é o tribunal máximo de crimes comuns. As questões constitucionais é que vão para o Supremo, ou iam, né? Agora vai tudo para o Supremo até a primeira instância. Mas enfim, estiveram lá jantando todos juntos. Teve gente do noticiário que disse que foi na Granja do Torto. Não, não foi. Granja do Torto é um parque de exposições agropecuárias, que fica perto da residência do Torto, mas enfim. Aí Lula fez um discurso, ele não tira Bolsonaro do pensamento. É lugar comum, falou de Bolsonaro, disse que Bolsonaro foi para Miami, deixando os golpistas no Brasil. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, quis livrar Bolsonaro ou não, parece que quis, né, que Bolsonaro estava fora disso do 8 de janeiro, sei lá. O Lula anda meio confuso bastante. Depois ele falou em fortalecimento das instituições. Bom, isso significa o quê? Que as instituições estão fracas, que precisam de fortalecimento, não é? Se alguém fala em fortalecer as instituições, é a mesma coisa que dizer você tem que fortalecer a sua saúde, porque você está debilitado, está doente, é a mesma coisa. E quais são as instituições? É democracia, é devido processo legal, liberdade de expressão, é uma instituição das liberdades, e também são instituições os três poderes.
que a gente nem sabe mais o que faz o quê, né? O Legislativo está encolhido, o Executivo parece que está com preguiça e o Supremo está agindo. De Viseu, Portugal. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. São 6h48. Duas informações aqui da vida urbana de Americana. A prefeitura está fazendo aí desde 2021 recapeamento de ruas, avenidas com dinheiro próprio e conseguiu 29 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. Então o programa é recuperar 900 mil metros quadrados, 80 milhões de reais aí na gestão do Chico. E agora as equipes estão lá nas ruas Tulipas, Sândalos, Angélicas e Palmas nessa semana. Depois que terminar essa etapa, as equipes de recapeamento, pavimentação vão para a Praia Azul. Então, essas duas regiões da Americana tem que ficar aí, uma no Jardim São Pedro e semana que vem na Praia Azul, atentas com relação a interdições do trânsito. Tem uma reclamação aqui da Emanuela dos Santos Negrini. Ela pede, pelo amor de Deus, para o DAI comparecer ali na rua em que mora o seu pai, para ver um vazamento que está há 20 dias cada vez pior. A rua é José da Silva Santos, é isso? Não, perdão. José da Silva Santos, nome do pai dela. A rua certinha é Eduardo Milani, 129, na Vila Bela. Então, Eduardo Milani, 129, Vila Bela, lá na casa do senhor José. Água vazando. Não quero acreditar que vai ter esse problema, mas o assunto mais questionado aí durante a campanha eleitoral, pelo menos até agora, foi água. Abastecimento, vazamento, falta de água. Eu não quero acreditar em boicote, mas as equipes do DAI precisam, independente de voto, de candidato, quem será o prefeito, resolver as soluções. Fazia tempo que eu não recebia tanta reclamação, deu uma parada, agora voltou com tudo, hein? São 6h49. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Agora há pouco nós falávamos a respeito da prisão de um detento que estava de saidinha temporária, não cumpriu algumas regras, retornou para uma unidade prisional. Detenção foi feita no São Manuel por militares da Rocan, Ronda com apoio de motocicletas. E eu fiz um contato com o Eliseu Santos de Oliveira, que é o diretor responsável pelo Centro de Detenção Provisória de Americana, CDP. O CDP não tem presos que têm o direito à saidinha temporária, que no regime semiaberto. Teoricamente é um local destinado para presos aguardando julgamento, aguardando condenação. E eu perguntei a respeito das regras da chamada saidinha temporária, que o detento deve cumprir. Realmente é muito extenso, são muitos itens que o detento deve seguir nas ruas, senão retorna para o sistema penitenciário antes do prazo determinado. Agradeço a colaboração do Eliseu, também o Roberto, outro diretor lá do CDP, colaborando com o jornalismo aqui do Vox News. E recebemos a informação também de problemas em semáforos nas proximidades da Bandini, entre Americana e Santa Bárbara. O Vitor, da unidade de transportes e sistema viário, já foi alertado de um semáforo amarelo piscante lá perto do viaduto Amadeu Elias, entre as ruas Dom Pedro e Rio Branco, e agora também problemas nos semáforos nas proximidades da empresa Bandini. Tá dado o recado aqui para o Vitor. São 6h51, área do 48º Batalhão da Polícia Militar de Sumaré. Houve um roubo, criminoso roubou de uma pessoa R$80 e um celular na Avenida João Argenton. Criminoso que ameaçou a vítima com uma faca foi detido pelos policiais e encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. E uma informação de Piracicaba que chama a atenção: o BAEP, que é o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que atua também em Americana e outros municípios, conseguiu prender uma pessoa que estava aplicando o chamado golpe do bilhete premiado. Os idosos precisam ficar atentos, os filhos precisam orientar seus pais. Uma mulher estava percebendo que a conta da mãe, várias transferências estavam sendo efetuadas,
ela ficou muito preocupada, achando que a mãe poderia ter sido vítima de sequestro. O BAEP em alerta, patrulhamento na Avenida Independência, uma pessoa foi detida e os policiais conseguiram recuperar R$16 mil que foram sacados da conta da idosa, e o acusado de estelionato foi preso do chamado golpe do bilhete premiado, uma boa ação do BAEP lá na cidade de Piracicaba. 6h52. No Vox News, Vox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h53. Saiu ontem mais uma pesquisa na corrida briguenta, violenta, virulenta lá na capital paulista, a maior cidade do Brasil, São Paulo. Datafolha publicou ontem mais um levantamento, 95% de confiança no resultado, margem de erro 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E tem um empate técnico agora entre 2 candidatos apenas. As pesquisas já apontaram empate entre 3 lá, mas agora, nessa da Datafolha ontem, Ricardo Nunes, atual prefeito, 27% em primeiro lugar. Guilherme Boulos, do PSOL, em segundo, com 26%, empate técnico. Em terceiro lugar, Pablo Marçal, com 19%. Os demais pesquisados que tiveram a seguinte pontuação: a Tabata Amaral, do PSB, 8%. José Luiz da Atena, ele está perdendo para Tabata Amaral. Depois da cadeirada, ele despencou. Ele é do PSDB, 6% apenas. Maria Helena do Novo, 3%. Bebeto Haddad, do DC, 1%. E ficaram sem pontuação nessa pesquisa de ontem do Datafolha: Ricardo Senese, do UP, 0. João Pimenta, do PCO. Altino Prazeres, em branco, nulo nenhum, 6%. Não sabem ainda 3% das intenções de voto. 6h54. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Sim Seminovos. Aqui sim dá negócio. 6h54, para fechar o Vox News, rapidamente aqui dizendo que faleceu, como dissemos no começo do programa, o Rual Dias Conzo, DJ Toco, funcionário da Vox há 24 anos, mas ainda não temos o horário do velório e também do sepultamento. Tudo será divulgado pelos locutores e nas redes sociais para a gente acompanhar a despedida do nosso querido DJ Toco. 6h55, atualização do trânsito. Keller Estocco. Motorista diminui a velocidade, rodovia Anhanguera, acesso para Dom Pedro I, entre Campinas e Sumaré. São pelo menos 5 quilômetros de congestionamento entre o 109 e o 104. Chegada a São Paulo, também lentidão entre os quilômetros 24 e 20. Bandeirantes, são 4 quilômetros de filas entre os quilômetros 18 e 14. Muito bem, 6h55, a Polícia Federal indiciou por corrupção 2 senadores: Eduardo Braga, do Amazonas, líder do MDB no Senado, e Renan Calheiros, sempre envolvido em confusão, do MDB de Alagoas, nos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, também foi indiciado pela Polícia Federal. Eles são acusados de, em troca de pagamentos de propina, atuarem para favorecer no Congresso Nacional o antigo grupo Hipermarcas, atual Hypera Pharma, que é do ramo farmacêutico. 6h56. Você acompanhou hoje no Fox News. A Americana terá em 2025 1 bilhão e 471 milhões de reais de orçamento. Guarda Municipal prende 4 por furto e receptação. Justiça Eleitoral caça a candidatura de Dário Saad em Campinas. Morre o DJ Toco, programador musical aqui da Vox 90. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.